estamos aqui para mais um Pod César, o seu podcast favorito. Estamos no mês das mães, então não tem tema melhor, né? Vamos falar de maternidade, então vem com a gente. Hoje eu tô aqui no meio de pessoas muito especiais, eu tô me sentindo muito honrada. Tô aqui com as minhas pastoras, pastora Iracema, pastora Elisângela, e também com a Karen e com a Rosana. São mães super especiais que hoje a gente está trazendo para vocês, porque a palavra de Deus compara o amor dele ao amor de uma mãe. Ele diz, pode uma mãe esquecer do seu filho? Né? Mas ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, eu acho que o amor mais profundo que Deus encontrou para comparar o amor dele foi o amor de uma mãe. Então, todas vocês aqui têm um papel especial no mundo. Amém. Se vocês ainda não construíram nada, que eu acredito que todas construíram, porque são mulheres de sucesso, isso, com certeza, já é um sucesso na vida de vocês, vai ser mãe. Então, eu quero falar um pouquinho com a pastora Iracema. Pastora, fala pra gente, pra você, o que é ser mãe, como é ser mãe pra senhora? Ser mãe, não, pra mim, não há uma definição, na verdade, né? Mãe, você vai aprendendo no dia a dia, a gente é forjada. Então, cada mãe tem a sua definição de ser mãe, né, na prática. Então, assim, tem um ditado por eles que ser mãe é sofrer no paraíso, né? Então, um ditado aí que se fala, eu vou também riscar aquela ditado que eu sou ruim, viu? Mas eu não acho que ser mãe é sofrer no paraíso. Não é. Eu acho que é gratificante, como você mesmo falou, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, né? Então, ser mãe é ser protetora, ser mãe é ser chata, né? Porque assim, a gente vai passando por esses processos que quando criança é criança, você é aquela protetora, super protetora, você está se preocupando o tempo todo de dar o melhor, de estar lhe acolhendo. Aí vai crescendo, aí você já passa a ser aquela mãe chata dos nossos adolescentes, né? E aí quando cresce, aí você já torna aquela mãe que você tem que se policiar, né, para não se envolver tanto, porque seu filho cresceu. Mas, independente disso, eu acho que ser mãe é algo que não tem explicação. Para mim, não tem uma explicação. Pastora Elisângela agora. A pastora Elisângela é interessante porque ela foi mãe em dois momentos completamente diferentes da vida dela, né, pastora? A senhora foi mãe bem mais jovem. Sim. E depois de 15 anos, né? Sim. 15 anos do seu segundo filho. Então, eu acredito que tenha sido uma experiência muito diferente. Como foi para você, tanto a gestação quanto está sendo a criação nesses dois mundos, né? Porque são dois mundos completamente diferentes. Ser mãe não é fácil. Bom, eu fui mãe com 25, tive o Miguel, e aos 40, depois de 15 anos, tive o Micael. Ser mãe, em qualquer fase da vida da mulher, é um desafio. Não importa se mais jovem, não importa se numa idade mais madura, a maternidade é um desafio muito grande, porque a maternidade ela envolve muitas coisas. A maternidade não está só ligada a trocar fraldas, a levar para a escola, a dar a refeição no momento certo. A maternidade envolve uma gama de outras coisas que são muito mais importantes até do que todas essas que são mais simples. Então, em qualquer fase da vida da mulher, a maternidade é um desafio, né? Um desafio de se doar, um desafio de amar, um desafio de ensinar um outro ser, um desafio de instruir um outro ser para a vida, né? Para servir a Cristo, para amar a Deus, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa que tem um caráter de excelência. Então, a maternidade, para mim, é um desafio. Foi um desafio aos 25 e está sendo um desafio, né, quando eu tive o Micael aos 40. Então,
Mas é uma bênção. É uma bênção ver que aquele ser que Deus nos confiou está se desenvolvendo, está crescendo, está tomando forma e Deus está abençoando. Amém. Então, a gente estava conversando aqui fora do ar sobre a idade, né? Que vocês foram mãe. E tem idades bem diferenciadas. A pastora aos 18 do primeiro filho, a Rosana aos 31. Então, porque eu fico parando para pensar, muita gente fala, Anny, você ainda não tem filho, eu tenho 30 anos, então às vezes isso pesa um pouco. Mas eu sempre quis ser mãe depois dos 30 anos. Só que eu fico pensando, tem uma idade certa que vocês acham que isso começou a bater, a vontade de ser mãe? Tem um ponto que chega e fala assim, não, eu quero ser mãe, porque eu amo crianças, com batatas. Não, eu amo crianças de verdade. Eu amo crianças de verdade, mas mesmo aos 30 eu ainda não me sinto madura suficiente para criar um ser. Pela frase, né, que eu falei da pessoa que eu não sou madura. Mas assim, suficiente para criar uma criança, porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Então isso bateu para vocês assim, não, chegou um momento que eu falei, não, agora é o momento de eu ser mãe, eu quero ser mãe. Teve alguma idade específica que vocês começaram a sentir essa vontade de ser mãe? Eu, como fui na adolescência de uma certa forma, não fui planejada, então eu fui surpreendida, né? E, de fato, de verdade, a gente vai sendo forjado e você se vê com um ser que, como a pastora Elisângela falou, né? Que a gente tem que se doar, a gente tem que... Eu não tinha muita maturidade. Confesso que meu primeiro filho não foi planejado, então, assim, para mim foi como fosse a queima-roupa, né? A queima-roupa. Então, mas assim, depois com mais idade, né? Eu tenho 3 filhos. O segundo, o terceiro em diante, aí você a gente começa a pensar. Já E eu percebeu a diferença, né? eu confesso assim, não foi também planejado, porque tem gente que planeja. Então, eu tenho 3 filhos, nenhum dos 3 foi planejado. Tem gente que planeja tanto que nem tem, né? Tipo eu. Exatamente. Mas filho é filho, Deus nos deu essa graça de sermos mãe. Né? Nós somos escolhidas pelo Pai para que a gente possa gerar. Né? Então, eu vejo isso como Deus escolheu. Então, se é o desafio, a gente começa, mas o meu último, né, assim, para mim, foi um dos melhores na minha gravidez, foi o que eu estava mais preparada, né? Eu estava mais madura, entendeu? Sim. Conseguiu curtir melhor, Sim, né? Exatamente. Sim, exatamente. Isso que a pastora está falando ficou bem nítido para mim. As minhas 2 gravidez foram muito planejadas, muito planejadas. Ir a consulta de médico, de oração, de conversa, né, eu e o pastor Adalberto, as 2. E eu entendo essa juventude porque, por exemplo, nos meus 25 anos, eu queria engravidar só depois que eu fizesse faculdade, só depois que eu já tivesse com a minha carreira estabelecida, aquela coisa toda. Então, eu estava trabalhando e, tipo assim, eu tive que experimentar isso. Estava trabalhando, parei de trabalhar para engravidar, para assumir a maternidade, aquela coisa toda. Então, os 2 eu tive essa experiência. Mas no segundo, que foi o Micael com 40 anos, foi assim, 360 totalmente. Foi a maternidade que eu pude aproveitar todas as etapas, foi a maternidade que eu pude viver todas as etapas da maternidade, foi a maternidade que eu pude experimentar, sentir todas as emoções, porque a maturidade faz toda a diferença. Para vocês, aconteceu isso em algum momento? Não, no meu caso, as 2 gravidez não foram planejadas, né? Tanto a da Giovana, que foi aquele desafio ali de mãe de primeira viagem, eu acho que a pessoa nunca está pronta para ser mãe, né? Sim, verdade. Eu estou com 42 anos, hoje eu penso, gente, eu não estava preparada para ser mãe. É um desafio, assim, além de ser extraordinário, é um desafio enorme, uma responsabilidade enorme que você tem ali, encaminhar... Não só na vida social, né? Mas na vida cristã também, né? E dos meninos, eu estava num lugar, assim,
uma cerimônia em família, quando uma irmã, sabe, veio e falou pra mim, ó, Deus vai te dar um menino. Eu falei, não quero. Eu já estava tendo um trabalho ali, lidando com a minha filha, né? E eu falei, não quero. Ela tinha quantos anos, sua filha? Ela deveria ter uns, não sei se uns 3, assim. Era pequena ainda, né? Eu falei, não quero aquilo tudo. Aí ela só falou isso, falou outras coisas que eu não me recordo, mas o tempo passou, né? E acabou que eu engravidei novamente, nunca imaginei ser mãe de gêmeos, né? E veio essa surpresa, encontrei essa mesma irmã numa outra festa de família. Aí eu falei, vou contar pra ela que eu estou grávida. Mas guardando em Deus, será que vai ser menino? Aquela dúvida, né? Aí eu falei, tem uma notícia pra te dar, tô grávida. Aí ela falou, Deus vai te surpreender. Eu falei, aí na minha cabeça, né? Na minha cabeça, incrédula, ela falou isso, porque ela esqueceu da última vez que ela me contou. No meu pensamento mal, eu sabia, né? Que Deus mais uma vez iria me surpreender aí com uma gestação gemelar, que eu não tenho ninguém na família. Né? Nossa. E foi essa surpresa aí que abalou as estruturas. Mas você tá pensando, me matou uma curiosidade, porque eu sempre penso assim, como começa essa coisa de gêmeo na família? Começou por você. Tem que começar por alguém, Tem que né? começar por alguém. Começou por mim, assim, no mistério de Deus que eu não entendi, né? Só vim descobrir que era gemelar na segunda ultra. Na primeira só tinha um, a princípio, que o médico tinha falado, só tinha um. E depois a surpresa da segunda ultra e a médica achando ali, vocês têm que pagar 2 exames. Não, doutor, não, vamos explicar aqui o que está acontecendo. E aí foi quando nós tivemos a notícia, não, são 2 crianças. Meu Deus. Aí houve aquele silêncio, A alma sai do corpo, a alma sai do corpo e volta, a cabeça começa, como é isso? Não, meu sonho era ter gêmeos, mas agora eu sei que tem que pagar 2 exames. Senhor, que tá difícil pra um, vamos segurar, né? Eita! Pra você, Karen, teve esse momento? Não, até porque eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Desde nova, eu sempre conversava com as minhas amigas e elas sempre falavam, eu tenho muito desejo de ser mãe, futuramente quero ser mãe de 2, 3. Eu falava, não quero ser mãe, eu quero ser titia rica e tal. Então, porque desde nova eu sempre estudei muito, sempre me dediquei mais ao estudo e ao profissional do que essa questão de maternidade. E quando eu tive o Isaac não foi nem um pouco planejado, porque eu estava fazendo os exames e aí o médico falou que meu útero era invertido e para eu poder engravidar teria que fazer um tratamento e eu estava com muitos cistos no ovário que eu tinha que arrancar. Aí eu falei, tá bom, tá ótimo, deixa eu contar. E aí nós fomos surpreendidos logo após os exames com o Isaac. Eu falei, não, mas o meu útero é invertido, levei o exame, até hoje eu tenho o exame. Aí falou, não, o teu útero não tá invertido não. Eu falei, então desvirou, não sei o que aconteceu. Eu falei, os cistos, que tinha um monte. Não tem nenhum cisto. Eu falei, gente, não é possível. E aí o Isaac veio, mas sem nenhum planejamento, super pega de surpresa. E eu sei que hoje eu sou a melhor mãe que o Isaac poderia ter, né? Mesmo não tendo esse sonho, mesmo não planejando, eu sei que Deus que me capacitou para conseguir ser a mãe do Isaac. É porque às vezes a gente realmente sonha, né? Tem pessoas que não sonham em ser mãe, eu acho que não tem pecado algum nisso, né? Mas Claro é que um não. prazer enorme. Eu sempre sonhei, eu falei, eu vou chegar nos meus 30 anos, rica, mãe de gêmeos, casada, claro, né? Só casada que eu tô hoje. Quero vários planejamentos, né? Estabilizada emocionalmente. Falei, gente, nem isso. Não rolou, mas tudo bem. E assim, a Rosana, quando eu conheci aqui na igreja, eu até comentei com a Karen, né? Eu falei assim, nossa, ela realizou o meu sonho. Era isso que eu queria igualzinho assim, ó, igualzinho. E é muito, muito legal. Porque assim, eu acredito que onde vocês passam, todo mundo observa. Porque não tem como, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Se eu pudesse ter 5, sabe? Lembra que as pessoas têm quíntuplos? Eu acho lindo. Senhor, não, não. Senhor. Eu só acho bonito. Cuidado com ela. Então, além do trabalho dobrado, né, que os gêmeos já dão, você ainda tem a questão do aspecto autista, né, que você tem essa questão da sua família. Como que foi para você receber o diagnóstico? É só um dos meninos? São os 2? Conta um pouquinho pra gente. A princípio é só um deles, né? Na verdade foi conforme
O Nicolas teve sofrimento fetal, mas assim, eu creio que Deus conduziu tudo perfeitamente, né? Eu já estava com essa preocupação de não querer fazer aquela cesárea marcada, aquilo tudo, então eu já estava orando a Deus, pedindo: Deus, que venha no seu momento. Essa foi sempre a minha preocupação. Então, eu passei mal, me internei, ainda estava na dúvida se ia nascer ou não, e a bolsa estourou exatamente no hospital. Então, eu creio que tudo foi, assim, foi Deus que preparou. Porque a bolsa estourando no hospital, ele já teve essa questão do sofrimento fetal, foi bem pouco, mas mesmo assim teve, né? Ele nasceu muito roxinho, diferente do Bernardo, que nasceu empelicado, né? O médico até, nossa, a bolsa estourou só de um, do outro, o outro tá empelicado, aquela conversa ali que você tá deitado ali observando, Empelicado, né? envolto Ainda no saco, eles tiveram que rasgar o saco pro Bernardo nascer. E assim, é um desafio constante, né? A questão do autismo eu vim observando, a questão da amamentação, amamentei eles assim até os 5 meses, com um apoio muito grande do pediatra, do segundo pediatra que eu encontrei, que cuidou da minha filha. Então eu observava muito que a questão da sucção, às vezes na mamadeira que eu tentava introduzir, ele não tinha essa sucção na mamadeira. Né? No seio ele tinha, mas na mamadeira não. Então eu fui observando algumas coisas. O pai já teve outro tipo de percepção a partir dos 6 meses. E dali nós decidimos começar a investigar o que estava acontecendo. Bem cedo, né? O choro era um choro diferença. constante, muito grande. E assim, o que me incomodava muito era muito choro dos dois, né? Aquele choro constante, a gente, não é possível. E assim, começamos a investigar novamente. Falei: Deus, cheguei a um ponto, se tiver alguma coisa, que apareça, porque você começa a procurar neurologista, e assim, nem todos os neurologistas acreditam por conta da idade, é muito cedo, não tem como identificar. Mas assim, a gente conversando com amigos, né, eu conversando com amigas, uma amiga me indicou um neurologista, que ela é especialista no Rio de Janeiro em crianças especiais. Foi quando eu falei: não, vou nela então, né? Aí quando damos a entrada nos exames, o Nicolas apresentou uma discrepância mínima no corpo caloso, é tipo uma bananinha que fica no cérebro. E, enfim, daí começamos os exames, aí fomos observando o comportamento, né? E sempre colocando Deus muito à frente de tudo, né? A fé foi e é A muito minha importante fé na sua vida, né? muito importante. Você sempre coloca na frente, quando Sempre você comentou coloco. comigo que a medicina pode dizer que não, mas você crê que sim. Isso. No dia que eu peguei o exame do Nicolas, assim, eu tenho algumas experiências com Deus, porque é impressionante. A Giovana ela teve meningite há 1 ano e 6 meses. E Deus curou a Giovana de meningite, né? Quando o pediatra pegou a Giovana, eu vi a Giovana paralítica na minha frente. Então essa experiência foi uma experiência que eu tive, que eu vi o agir de Deus ali tremendamente. Né? O período todo que eu fiquei internada, que as pessoas vinham falando: você sabe o que é meningite? Eu me calava, tipo assim, não quero saber agora, vou passar esse momento ali pedindo a Deus, intercedendo a Deus. E Giovana saiu depois de 18 dias internada, andando no hospital, para a honra e glória do Senhor. Então eu creio muito no agir de Deus. E quando eu peguei o exame do Nicolas, a primeira coisa que eu fiz, meu esposo nem sabe, né? Falei: Senhor, esse é o lado dos homens, mas eu creio no lado dos céus. Entendeu? Então, a todo momento eu vejo assim, o agir de Deus na vida do Nicolas. É difícil, né? A situação dele, os momentos de crise, é muito difícil, até para mim, que estou me adaptando aí nessa questão do autismo. Nenhuma criança é igual. Na questão do autismo, eu creio que isso dificulta também os profissionais para estar trabalhando ali na questão das terapias e tudo, mas sempre colocando Deus na frente, e estamos vencendo, né? Amém. Cada conquista dele, eu glorifico a Deus. Isso é muito legal, assim, porque
você conseguiu detectar desde novinho, mas ainda tem essa prerrogativa dos médicos, né? Sim. Falar, espera ficar. E aí vai passando o tempo, né? De uma certa forma, acaba quando eles começam a fazer um tratamento e descobrir que de fato tem, já está bem avançado. Sim. Né? Você não ficou com a primeira fala, você foi buscar, porque você estava observando e você tinha uma comparação, os dois, né? Isso. Não, tem alguma coisa errada. Ele foi buscar uns especialistas, que hoje, na verdade, não tem também muito, né? Sim. Hoje, muitas crianças elas são diagnosticadas erradamente. Né? Verdade. Então, primeiro, graças a Deus que você botou Deus, né? Sim. Você tinha a quem você pegar, porque Deus foi aquele que escolheu, Deus foi aquele que construiu, que formou o corpinho dele, o corpo de cada um deles, né? Então, você botou na mão certa, Sim. buscando os recursos naturais da medicina, mas a sua fé está naquele que pode tudo. Amém. Diferentemente de alguns pais que tendem a protelar essa descoberta, essa investigação por medo de descobrir que se realmente o filho, enfim, tem realmente algum tipo de problema, o que acaba ocasionando até um prolongamento de sofrimento, porque ficar com aquela impressão, né? Mãe não tem jeito, mãe fica observando, mãe percebe. Então, como você falou, não suga, não isso, não aquilo, não sei o quê, tá? E isso vai se prolongando, esse sofrimento, porque o não saber é pior do que o saber. Porque quando você sabe, você tem a oportunidade de entrar com as terapias, você tem a oportunidade de entrar com a sua fé. Porque quanto mais cedo você faz a intervenção, Sim, ajuda muito eles. Na minha concepção, assim, eu vejo que é um trabalho de formiguinha, né? Porque às vezes é muito difícil você reter a atenção dele. Então, para você conseguir reter a atenção dele, às vezes você precisa ter aquela empatia com o profissional. Sim. Ele ter empatia com o profissional. Sim. Então, ainda tem isso. Aí, os primeiros profissionais não tinham a empatia. Sim. Então, não estava evoluindo. Não evoluiu. E quando a gente fala de fé, nos leva muito à questão da educação cristã também. Sim. Né? Existe aquelas pessoas que são crentes de berço, né? Que é o que a gente chama, crente de berço. Porque, na verdade, eu nasci no lar evangélico, mas eu me converti mesmo na minha adolescência. Então, assim, a gente pode ter essa questão, mas a importância de você passar para o seu filho essa educação cristã. E eu queria ouvir até um pouco da pastora Iracema, porque a senhora já está em outro momento da vida, eu acho que de todas aqui. Além de mãe, também é avó, é mãe duas vezes. E ainda tem a sua netinha que, assim, mora com a senhora, convive com a senhora, então, assim, tá meio que vivenciando isso tudo de novo, fazendo a educação cristã da Valentina. Como é que é para a senhora? Foi diferente em relação aos seus filhos que está sendo com a Valentina? Totalmente diferente, né? Porque, assim, acho que você pula de 180, 190 para 300. É um misto, né? É um misto, sabe, de emoção, é um misto, sabe, de... E aí entra aquelas incertezas, a insegurança, né? E você, porque hoje não, as pessoas, de uma certa forma, estão ficando mais novas, né? Pela tecnologia das ajudas. Aleluia! Né? Mas, assim, na verdade, a Valentina, para mim, né? Agora eu vou, assim, ela é um misto entre neta e filha. Eu a tenho mais eu a trato mais como uma filha, tá? Por quê? Porque acaba de uma certa forma, com a Valentina, que é a minha primeira neta, né? Eu tive que dar um apoio para minha filha, né? Porque o pai ficou doente, quando ela ainda ia fazer um aninho, ficou doente, e tal, e eu tive que dar um suporte para os pais, e a minha filha. Então, de uma certa forma, ela passou a maior parte do tempo, como até hoje, vocês sabem, né?
as pessoas até dizem assim, nossa, a Valentina parece muito com a senhora. Até os trejeitos que vou começar a prestar atenção. Não é porque a gente mesmo Nossos sabe filhos nós nos denunciam. Então, aí eu falei, cara, realmente essa menina é minha filha, não é possível, porque então, assim, eu fico feliz por essa oportunidade de Deus ter me dado essa graça de poder conviver com essa minha neta, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Por quê? Porque a gente ouve assim, o avô é aquele que passa a mão, que mima. E já É o cavalo bravo ela, que o filho amansou pro neto. não dá, entendeu? Então, assim, aí eu fico feliz Entre a cruz e a porque espada, né? aí você fica naquela. Então, eu fico um misto muito gostoso. Gostoso, mas quando é o papel de mãe, aí esse eu não gosto, porque é o papel feio, de uma certa forma, né? Eu gostaria eu tenho mais 2 netos, então quando eles chegam na minha casa, eu já posso exercer esse papel de avó. E aí entra aí a ciumeira, os ciúmes dela. Por quê? Porque até então ela era a única, né? Então, aí eu tenho que lidar com ela, de mostrar para ela que ela, né? Mas é muito bom, gente, assim, é um amor, assim, fenomenal, né? Que você quer fazer tudo, você quer, sabe, passar a mão, você quer livrar das coisas, mas para mim não tem. Eu tenho que agradecer a Deus assim, essa experiência que eu tenho. Eu sei que vai, eu fico pensando, e eu sofro hoje, eu olho para ela, olho. E aí eu estou sempre procurando estar mais próximo das outras também, né? Porque com os outros eu exerço o papel de vó. E eles crescem tão rápido, né? Como a senhora falou, olha, tá crescendo. Eu vejo isso com os meus sobrinhos, eles crescem muito rápido. Sim, passa rápido. E a infância deles é muito diferente da nossa infância. Hoje eu estava comentando que a gente acordava cedo para poder ver o canal do desenho, porque passava naquele horário antes de ir para a escola. Então, ou então você voltava da escola e tinha um outro canal que passava desenho naquele. Hoje as crianças têm ali, na palma da mão, a hora que ela quer, ela bota o que ela quer assistir. E como é para vocês lidar com isso, com essa tecnologia, com a questão da criança hoje ela escolheu o que ela quer assistir? Eu sei que tem muito conteúdo cristão, né? Graças a Deus para as crianças. Mas tem também conteúdos seculares que a criança tem ali o acesso. Como que é para vocês lidar com isso, com essa exposição que a criança tem hoje a tudo, né? Que a internet é... Eu penso assim, que o conteúdo cristão para a criança está deixando a muito a desejar. Muito. Não tem tanto assim. Não é tão interessante, muitas das vezes, é muito sem graça, não prende a atenção da criança. Não prende. Aprende até uma certa idade. Da faixa etária. Depois, filho, você não tem aquela. Aí assim, aí você começa a buscar, pesquisar por que esse nicho gospel, né? Não investe para as nossas crianças, enquanto que as trevas estão investindo pesado. Que é tudo muito colorido, é tudo muito chamando a atenção. Você, um celular, prende a atenção da criança de uma forma porque já é diretivo para isso, intencional, para prender a criança, né? Então, pelo menos para mim, eu não sei para as mães, né? É desafiador. Assim, com os meus netos não, porque aí são os pais, mas com a Valentina, para mim, é muito desafiador, porque agora como ela está crescendo e ela tem uma veia muito grande para negócio de arte, dança, de ginástica, de história, ela tem uma veia muito grande, então ela chama muita atenção, negócio de vídeo, de dança, e tem uns vídeos que é musical, e tem desenhos, né? Só que quando você vai ver, você está embutido ali, às vezes passa dentro daquelas musiquinhas, daqueles vídeos cantando aquelas musiquinhas infantis, vídeos de mulheres grandes, adultas, né?
danças sensuais. Então, você precisa estar o tempo todo, sabe, vigilante, porque é muito sutil. É muito sutil. Então, e a criança, às vezes, porque ela gosta daquilo, ela vai começar, mas ela não entende o que ela está fazendo. Sim, né? sabe, Então, por isso a responsabilidade é um desafio muito grande para hoje, para as mães de hoje. Tá? E a disciplina, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Eu acho que Sim. eu ainda não sou mãe, mas eu vejo, né, as mães ao meu redor, e a gente sabe que a disciplina, ela tá ali à luz da Bíblia. Mas muitas crianças têm dificuldade em aceitar, até pela imaturidade mesmo, de não entender que a mãe está fazendo o que é bom para ela. Sim. Né? A questão que a gente tem bem clara, acredito que a Karen passe um pouco mais por isso, que é a questão do Isaac. Quem não conhece a Karen, né, tem um filhinho com Ami. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é Ami. E eu sei que muitas vezes o Isaac não pode fazer coisas que algumas crianças fazem de forma natural. Exato. Então, pra ele deve ser muito difícil. E se pra você lidar com isso também deve ser muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque ele ama futebol. E ele tem um pouco de dificuldade, né? No momento de correr, de chutar a bola, acabar caindo, se desequilibrando. E ele ama de paixão futebol. Então, às vezes, a gente tem que tentar segurar ele para ele não se machucar. E com isso a gente fala, filho, vai ver um filme, descansa um pouco. A gente tenta tirar ele um pouco da atividade que ele quer fazer para rede social ou algum desenho. Só que esse que é o problema. Eu até achei, né, na internet, até deixo dica para as mães, o Superbook, que ele exemplifica um pouco a história de hoje em dia, ele leva lá para o passado, histórias da Bíblia. É o único que o Isaac consegue assistir por pouco tempo. Porque é muito de aventura. Muito de tem aventura, muita às vezes coisa chama de- atenção e tal, e traz para a realidade das crianças Micael de também hoje gosta em dia. bastante. Então isso ele até consegue, mas é muito difícil porque ele não fica muito tempo ali. Ele logo quer jogar bola. E aí a gente fala, filho, vai no videogame, mas aí a gente vê também jogos de muita violência e é muito difícil isso também. E assim, eu vejo muito investimento realmente para as crianças nessa questão secular do que o evangélico. Eles não têm investido nisso porque eu acho que pode ser que não dê tanto retorno financeiramente. Há um retorno muito grande no futuro das nossas crianças, mas financeiramente pode ser que não dê tanto lucro. Eu acho que o meio, o negócio, essas pessoas que trabalham com isso deveriam olhar com um pouco mais de sensibilidade para as nossas crianças. Investir um pouco mais nisso, porque a gente precisa realmente, é muito difícil. Tem clientela para isso. Sim. Né? Mas a questão, acho que é investimento que é muito caro, que eles falam. Exato. Essa é a narrativa deles, que não faz muito exatamente por isso, porque é muito caro. Exato. E o retorno, aí você fala, o retorno não condiz com o investimento. Porque o que acontece? Nós somos milhões de evangélicos no Brasil. Mas se nós formos parar para ver, exatamente as pastoras que trabalham muitas das vezes com o ministério infantil diretamente, muitos pais ensinam a base da Bíblia, mas tem muitos pais que não. Sim. Então eles também às vezes entendem por isso, né? A gente investe tanto, mas vai ter pais que não vão querer consumir. Porque porque é o que eu sempre comento, educar dá muito trabalho. Sim. Ensinar dá muito trabalho, você se desgasta realmente, você repete aquilo um monte de vezes, mas não pode, mas não quero que você veja. Desinstala isso no seu celular, é o tempo todo monitorando. Porque as crianças, e tem também essa questão, por exemplo, o Isaac já está com 7 anos, então na escola dele acaba sendo influenciado também por amigos. Poxa, você já viu aquele desenho? Poxa, você joga aquele jogo? E aí ele cria essa curiosidade, quer chegar em casa e quer ver. Sim. E aí ele não sabe, né? Mas muitas das vezes eu pego o celular dele, dou uma olhada, vejo o histórico, vejo como que tá, se a conversa com o amiguinho tá legal, se tá saudável, se não tá. Se eu vejo que não tá legal, eu já falo, não quero você conversando com ele, não quero você jogando. Não, mas eu gosto. Pelo telefone não, brincam pessoalmente, tá? Mas pelo telefone não tá legal, e eu já vou cortando, vou monitorando. Mas é muito difícil. O bom é que, como o Isaac gosta muito de futebol, às vezes eu pego ele vendo o jogo do Flamengo de 1900 não sei quando, ele tá lá vendo. Zico, essas coisas. Esse é flamenguista mesmo. Esse é. E eu tentei converter ele pro Botafogo, mas eu não Graças consegui. Ficou enraizado mesmo da família, ele gosta muito. Então, eu tenho isso que é de bom, mas tem outras questões também ruins, porque hoje em dia os conteúdos
não estão muito legais para criança, né? Não dá. Então, Karen, depois a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto de tecnologia, porque eu acho que é um assunto muito abrangente, né? Tem muita coisa para falar. Tem que fazer um pod só de tecnologia. Verdade. Porque eu acho que toda mãe sofre um pouco com essas influências, né, externas. Mas só para o pessoal que está em casa entender o que é a questão do Isaac, por que a gente está falando essa questão das dificuldades. O Isaac, ele tem AME, né? E muita gente nem nunca ouviu falar na AME. Explica pra gente o que é AME e o que causa em vocês essa falta de acessibilidade, muitas vezes, né, pro Isaac. Como é que é pra mãe, né, ter que passar por isso com um filho tão pequeno? Então, nós também nunca tínhamos escutado falar na AME até o Isaac ser diagnosticado. Era uma doença desconhecida pra gente. O Isaac, nós percebemos quando ele tinha apenas 1 aninho. No andar dele, ele caía muito e todo mundo falava, é assim mesmo, a criança está aprendendo a andar com 1 ano, cai toda hora, e a gente, não, mas tem alguma coisa de diferente. E aí foi passando, não se engana. E aí, com 1 ano e meio, a minha mãe deu um pula-pula pra ele e ele não conseguia pular. Ele não tinha forças pra pular. Eu falava, gente, tem alguma coisa. E eu e minha mãe, a gente olhava assim e falava, tem alguma coisa. E aí, logo em seguida, com 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente comprou o Velotrol, ele não tinha forças para poder pedalar. A gente falou, não, tem alguma coisa. E aí nós começamos a investigação para tentar descobrir o que é. E aí nós levamos, resumindo, em 5 ortopedistas. Todos eles fizeram o exame, não, os ossos dele tá normal, não, é assim mesmo, a perninha primeiro fica pra dentro, depois fica pra fora, depois estabiliza, é assim mesmo, e vários. Até que no quinto a gente falou, doutor, não tem como, nós jogamos em 5, o senhor tá sendo o último. A gente falou, não tem como, tem alguma coisa. E ele, bom, nos ossos dele tá perfeito. Aí a gente falou, olha, a perninha dele treme, quando ele tá no Velotrol ele não tem força. Ele falou, então eu vou encaminhar vocês para neuro. E aí que foi a nossa maior dificuldade, nós achamos que seria só ali, mas não foi. Porque foi o que você havia falado, hoje os profissionais da área da saúde não estão preparados para essas doenças raras, porque é muita pesquisa, é muito estudo. Então a gente sofreu muito com isso até conseguir ter o diagnóstico fechado do Isaac. A gente conseguiu saber o que ele tinha realmente só com 4 anos. Então, com 1 ano e meio, nós começamos a investigação. E íamos para todos os hospitais de referência, hospitais federais. E aí eu lembro que o Isaac era muito pequenininho, ele deitava ali na maca e vinha um monte de estagiário, e começava a mexer aqui, mexer ali, o garoto ficava assim assustado. Fomos em diversos hospitais aqui do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, nós conseguimos no fundão, porque infelizmente o CISREG é um pouco demorado. Quando nós fomos pro fundão, a doutora olhou para ele e falou, olha, ele tem a AME tipo 3. E nós nunca tínhamos escutado falar. Aí eu e o Josué, a gente olhou assim pra cara do outro e ela falou, não, ele tem, vocês vão fazer o exame só para confirmar porque ele tem. Só que ela é uma mulher muito estudada, ela é professora lá do fundão e ela viaja muito para fora do Brasil, faz muito estudo sobre a doença AME. E aí nós fizemos o exame de DNA e deu positivo. E aí eu orei, fiz proposta, não, vai dar negativo, vai dar negativo. Aí quando veio o resultado positivo, eu, não, mas vamos fazer outro, vai dar negativo. E aí eu vi lá pra rede Sara, eu falei, vai dar negativo, vai dar negativo. Aí deu positivo, falei assim, o senhor quer tratar, o senhor quer fazer algo através disso, tem um propósito. E aí o que é a AME? A AME é uma doença degenerativa, ela é uma doença rara, que para os homens não tem cura, mas para o nosso Deus tem. Amém. Então, eu sempre falo isso, para os homens não tem, mas para Deus tem. E ele tem a maneira dele de agir e a hora de agir, é nisso que a gente crê. E mesmo a gente sabendo que o nosso Deus tem todo o poder e pode fazer na hora que ele quiser, a gente também não pode ser omissos de não buscar a fundo, que é fazer todos os tratamentos. Então a gente sofreu muito também. Depois de ter o diagnóstico do Isaac, a gente olhou e falou, e agora? O que nós vamos fazer com isso, né? Já tem um diagnóstico. Já tem um diagnóstico e agora? E aí, na época, ainda não tinha essa medicação que o Isaac está tomando hoje, que é o Inspirasa. Ainda estava fora do Brasil, a Anvisa ainda estava para aprovar isso. E aí a gente falou, não, vamos tentar de todas as maneiras. Enquanto não tem uma medicação, tem as terapias. E aí ele tinha um plano de saúde, mas não era liberado as terapias pelo plano de saúde, e a gente ia, Isaac, coitado, já sofreu muito, a gente ia de Sepetiba para Realengo, era 2 horas de van até chegar lá, para ele fazer fisioterapia, a gente voltar de van, às vezes almoçava na van.
Foi uma luta. Hoje eu falo, cara, Deus é muito fiel, porque hoje ele vai de carro, vai pro Recreio, a clínica é maravilhosa, os profissionais são maravilhosos, ele volta no arzinho confortável, passou por muita luta, agora ele tá no refrigério do Senhor, né? Eu brinco assim. Então, no início foi muito difícil até mesmo o tratamento. Sim. E aí eu lembro que em 2018, quando nós descobrimos e tal, e a gente começou aqui a campanha na igreja, a gente começou a fazer as panquecas do Isaac, fizemos bazar, O Isaac almoço. ficou mega conhecido pelas panquecas do Isaac. Né? Eu falei pra cá, nem te conhecia, mas o Isaac eu conheci. Eu conheci o Isaac. As panquecas ficaram bem famosas aqui em Santa Cruz, na região aqui, né? E nós começamos, e aí nós fomos para Brasília, fomos até a Anvisa cobrar para que a medicação fosse aprovada aqui para o Brasil, fomos até o Ministério da Saúde, os pais, né, com filhos de doença rara, fizemos lá o nosso batuque lá, prova e tal, e aí nós voltamos. Quando, logo em seguida foi liberado, a Anvisa liberou, graças a Deus. Às vezes a gente pensa, né, que é uma coisa tão mínima, poxa, só aquele tantinho de pessoas ali foi lá, mas faz a diferença, porque tem alguém lutando por esses. E era o que eu sempre falava, não, nós vamos para Brasília não somente pelo Isaac, mas por todas as outras crianças, porque se nós formos olhar hoje, o Inspirase, essa medicação que ele toma, pelo SUS ela ainda não foi incorporada para o tipo 3, que é o tipo do Isaac, só o tipo 1 e o tipo 2. E mesmo assim, a gente continua lutando, sim. Mas se ainda não chegou no Isaac, já está abençoando outras crianças. Sim. Outras crianças já estão tendo acesso a essa medicação. E é o que eu sempre falo. Não é sobre nós, é sobre Jesus. É o que Ele quer, o que Ele quer usar através disso. E nós conseguimos, graças a Deus, a medicação, através de muita luta na justiça, Deus providenciou. Quando a Rosana estava falando que ela teve muitas experiências com Deus, eu fico lembrando também de tantas experiências que eu tive. Eu tenho um tanto testemunho, assim, de coisas, assim, de fé que foi provada até o último momento e Deus fez acontecer. É algo, assim, extraordinário que a gente vive com Deus. E foi através do diagnóstico do Isaac que verdadeiramente eu pude viver pela fé. Somente pela fé. Porque aos nossos olhos a gente não via resultado, a gente não via nada. E é um aí desafio viver pela fé, né? Exato. Tem um versículo que eu me deparei nessa situação toda que diz que enredaste tu estás pelas palavras que saem da tua boca. Então, quando eu me deparei com esse versículo lá de Provérbios 6, se não me falha a memória, eu passei a analisar o que estava saindo da minha boca nesses momentos. Porque, assim, muitas das vezes o pensamento que vem é tipo assim, não vai dar certo, vai ser isso. Comigo? Então, o que eu tentei, toda vez que vi esses pensamentos, eu buscava orar em concordância com a palavra. Foi uma direção que Deus me deu e eu buscava, não, mas o que a palavra de Deus diz? Não, na fé eu posso todas as coisas, sim, a fé move montanhas, o que vai ser? E você, quando você começa a declarar essas coisas, o Espírito Santo vai te enchendo de uma forma. Vai te fortalecendo. Porque você não passa, a situação é essa, né? No mundo natural a situação é essa, mas você passa a declarar o que vai ser ainda o sobrenatural de Deus. A gente começa a se mover pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos, né? E Deus, ele zela pela sua palavra. Então, se ele tá falando e você tá falando, olha Deus, você falou isso. Então, ele vai zelar pela palavra dele. Orar a palavra tem um poder muito grande, né? Por isso, exatamente por isso, porque Deus, ele zela pela palavra dele. E eu olhando o relato de vocês, eu fico aqui pensando, né? Mãe, coração de mãe é mole, né? Então, às vezes, quando nossos filhos têm assim, dá um espirrinho, Micael dá um espirro, meu Deus, essa rinite, você vê, o coração de mãe já gela. E eu imagino a fé, né, e a força que vocês, como mães, tiveram que ter para passar por esse diagnóstico, por esse momento de, ok, é isso aqui. O que nós vamos fazer agora? E é muito importante isso, porque o período que a gente recebe a notícia, o período de aceitação é muito difícil. Verdade. Não é fácil. E esse período de aceitação não é um período de falta de fé. Não. De ausência de fé. É o período de entender tudo aquilo que se está... Exatamente. Tudo aquilo que se está acontecendo, elaborar em Deus um plano de ação e agir. E agir, exatamente. O meu marido acha, né? Que eu ainda estou nesse período de negação, mas assim,
é porque em todo momento eu não quero usar minha boca para declarar declarar a o situação problema. que está ali. Sim, Né? sim. O homem natural, às vezes, ele não compreende, vai te chamar. Nossa, você é louco, olha só, você está fantasiando muito, mas não é. Não, é Porque quando você tenta viver pela fé e você policia muito as suas palavras, porque daqui a pouco você está vivendo o que você está falando. Exato. Eu já me deparei, é um exercício diário, né? Um exercício diário. E eu costumo falar muito isso constante. com a Ana, eu falo assim, o Isaac, ele não tem uma doença, ele tem um diagnóstico. Sim. Por homens. Mas essa doença não é dele. Ele tem um diagnóstico, mas ele não tem essa doença. Essa doença, eu creio, muita gente fala, essa doença não é para a morte. Sim, essa doença é para que seja manifesta a glória de Deus através da vida do Isaac. E hoje a gente vê isso. A gente vê que Deus usa muito as nossas dores para poder... É incrível, né? Como Deus trabalha. Às vezes a gente Transforma não em entende. testemunho. Transforma em testemunho, porque é muito difícil. A gente passa por vários períodos. Até a gente é uma luta para conseguir o tratamento. Conseguiu, glória a Deus. Aí começou o tratamento. É uma luta o tratamento. Aí a gente consegue medicação. É muito doloroso de 4 em 4 meses ver o Isaac deitado naquela máquina, entrando no centro cirúrgico, não podendo entrar, não podendo acompanhar, ver ele chorando, ele querendo ficar comigo, aquela sensação de medo, de desespero. Quando ele volta, eu fico naquele... Só Deus sabe, porque eu fico no quarto sozinha, eu começo a orar, eu falo assim, Senhor, tá lá, sei que vai dar tudo certo, porque é uma infusão muito delicada, né? É por isso que quando nós fomos procurar um profissional para poder fazer, muitos lugares não tinham. Porque é na medula, então qualquer centímetrozinho pode deixar ele aleijado. Então, tem muitos médicos que têm até medo. Quando a médica dele entrou de licença médica e a gente não tinha quem aplicasse, foi uma loucura para conseguir achar um médico que fosse capacitado para poder conseguir fazer essa infusão. A gente já tinha medicação, volta redonda, olha que luta. Também é um grande testemunho do Senhor. A Karen precisa de um podcast pra ela, pra trazer testemunhos, 3 horas de testemunho, porque assim, por trabalhar perto da Karen, eu acompanhei um pouco dessas lutas e eu vejo que a vida do Isaac é um testemunho vivido, né? Porque de 4 em 4 meses, né, se eu não me engano, tem que lutar pela medicação, e aí a medicação às vezes sai nos 45 do segundo tempo, que Deus permite que a comprovação vai se Esse veio 1 mês e toda vez que você conta isso na internet, toda vez que você compartilha os milagres que Deus tem feito, não só edifica pessoas, como pessoas te procuram, né? Para falar sobre ela, pessoas que não conhecem, têm a doença, ou seus filhos têm, e te procuram. Né? Você hoje comentou que uma pessoa procurou. Exato, é muito interessante, assim, muitas pessoas, e a gente não posta tanto, a gente deveria postar muito mais, falar muito mais, mas pela falta de tempo e pela correria, a gente não consegue, mas eu queria muito mais, a gente vai conseguir em nome de Jesus. E pelo pouco que a gente posta só das idas do Isaac, fazendo a infusão, muitas pessoas se conectaram. Eu vi que o Isaac tem AME, pessoas adultas, eu tenho AME também. Eu tenho conversado muito também com uma mãe de uma menina que tem gêmeas, que as duas têm a AME, e é uma luta para ela, ainda não conseguiu a medicação. E cara, como que eu faço? Falando o caminho. Hoje, duas pessoas me procuraram, mandaram o WhatsApp, Karen, hoje eu conheci uma pessoa... Os propósitos, né? Deus e seus meios, seus propósitos. Eu conheci uma pessoa hoje, lá em Sepetiba, de 52 anos, come tipo 2, e ela dá aula de canto, veio conversar comigo, pedindo ajuda, como que ela faz, qual é o caminho para ela conseguir, o remédio, eu ajudando. E às vezes a gente não se acha tão capaz, né? E eu até brinquei, eu vou abrir uma ONG, gente, vou ajudar as pessoas, qual é o caminho para conseguir o tratamento e tal. Quem sabe, né? É uma forma, quando eu falo em propósito, é uma forma até de você falar do amor de Deus, do poder de Deus, né? Exato. Porque assim, aonde você encontra essa força toda, né? Então assim, há um que a mais que faz a diferença perder. Muito. A fé faz muita diferença. Não, se eu não tiver, eu sempre falo isso nas minhas orações para Deus, assim, se eu não tivesse, eu nem sei o que seria de mim. Não é fácil não, mas assim, pra gente que é mãe, né, de filhos normais, né, que não tem nenhum problema, já é difícil. Aí a gente olha pra gente, é uma lição pra nós, como mães, né, e fala assim, cara, que vergonha. Exatamente. Tão pouca coisa. Exatamente. Né? Então, aí eu me coloco aqui assim, eu falei assim, gente, será que eu teria
essa estrutura, Te faz mais grato, né? ter essa estrutura para não ter. É aí que eu ia chegar. É aí que a gente exatamente. entra e pedir perdão e ter um coração grato, porque essas mães igual a vocês nos ensinam muito, sabe? Sem palavras, mas com a atitude de vocês, sabe? Dar valor a cada conquista. E nós, como mães, nós deveríamos fazer isso também, sabe? Poxa, glória a Deus, mas às vezes a gente se pega reclamando por besteira, né? Para os nossos filhos. Isso é muito legal que a Sara falou sobre coisas assim, que às vezes a gente não dá tanto valor. Por exemplo, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, meu filho corre muito. Eu falo, meu sonho, meu filho corre muito. Isso aí. Você vê, quando eu tive a maternidade, aos 40 anos, meu filho já estava com 15. E algumas pessoas, né, várias pessoas, falaram pra mim assim, nossa, você é louca. Eu pensei, nossa. Mas eu esqueci que é valetiana. Não, mas Eu também tô você, mamãe. aonde eu quero chegar? A percepção das pessoas, né? Você, por exemplo, algumas pessoas falaram assim pra mim, você vai ter que levar na escola. Você vai ter que começar tudo, você vai ter que trocar fralda, você vai ter que acordar de madrugada. E hoje, olhando para vocês, né, e olhando para a maternidade, que é algo tão vasto, porque trocar fralda, por exemplo, essa fase já passou. E hoje é tão fácil, porque é tão descartável, né? Ficar acordado durante a madrugada, que, né, eu já comentei com algumas pessoas que Micael, ele teve as cólicas até os 3 meses, então foram 3 meses intensos, passaram. Então, as pessoas ligam a maternidade com coisas tão passageiras e elas esquecem que a maternidade em si é algo muito mais além. É algo que envolve muito mais coisas do que simplesmente trocar fralda, do que simplesmente levar a uma escola. Tudo isso está contido dentro da maternidade, mas também é trabalho do pai e muitas vezes nós recebemos ajudas de pessoas da família, mãe, enfim, né? A rede de apoio, né? A gente tem a rede de apoio para fazer todas essas coisas, mas a função prioritária da mãe é passar a semente. Por isso, Deus disse lá em Gênesis, vocês vão frutificar e multiplicar. Então, primeiro se frutifica. Primeiro você amadurece o seu fruto. Primeiro você se amadurece como mulher para aí, então, depois de multiplicar, deixar que aquela semente se multiplique na vida de outra pessoa. Então, a maternidade é permitir que a semente que Cristo plantou dentro da gente possa passar para aquele outro ser, para aquela outra vida. Independentemente se ela tem ame, se ela tem... Independente, é filho. Se tem herança, né? É uma herança do Senhor. E é isso que as pessoas precisam parar de mistificar. A maternidade é uma só. Seja na juventude, seja mais tardia, seja com um filho que tem alguma dificuldade ou não. Não importa. Vocês estão lutando do jeito de vocês, a gente luta do nosso. A maternidade é um desafio, seja Exato. É por isso que não há uma definição. Não tem como, não tem né? A maternidade, nós estamos aqui, a mas é maternidade. constante. Você pode ter, é igual a gravidez, você pode ter 10, 2, vai ser diferente. Os nossos filhos são diferentes. São seres eternos, né? que são diferentes. São individuais. Nós estamos... A mãe, o que ela gera? Ela gera a eternidade. Foi esse o benefício que Deus deu a Adão e Eva no paraíso. Serem participantes da criação com Ele. Olha, eu criei vocês. Agora vocês vão fazer o mesmo. Vocês também vão criar. E o que nós criamos? O que a mãe gera? A mãe gera um ser eterno. Então nós estamos criando, nós estamos produzindo, nós estamos alimentando seres eternos. Isso é maravilhoso. A gente tá num assunto muito bom, o papo tá muito bom, mas a gente tem que finalizar, né? Olha, eu vou te falar que falaram que esse seria o primeiro podcast Infinity da história. Zoaram a gente, então a gente vai mostrar pra eles que a gente sabe se segurar, entendeu? Com certeza. A gente tem que marcar um segundo papo, porque é muita coisa pra falar. Eu acho que mãe tem muito o que falar, gente. Mãe tem e eu tô muita coisa aprendendo pra muito falar. com vocês. Não acaba. Mas
A pastora falou aqui sobre essas preocupações que as pessoas têm. Sim. Então, para finalizar, a última pergunta, eu vou botar um fogo santo no parquinho aqui. Eita. Porque a minha geração, ela tem muito essa preocupação com as finanças, com a questão, vou ter um filho, mas eu vou manter como e tudo mais. E a gente sabe que a única que recebeu, teve um salário para cuidar do filho, foi Joquebede. Investe de Joquebede. Já recebeu para cuidar do seu filho. Então, assim, não vai descer do céu um salário santo para você cuidar do seu filho. Mas Deus muitas vezes mantém, né? E eu acredito que tenha acontecido com vocês. Como é que é essa questão financeira, os apertos? Como é que foi para vocês, pra gente finalizar aí? Porque essa é uma pergunta muito comum. Todo mundo fala, tá, mas você vai ter filho, mas mantém como? E aí vai ter 2, como é que você vai fazer? São 2 Fralda, mamadeira, meu Deus! Eu já me preocupei com as 2 ultras. Você imagina quando você tá na escola. Não é em dobro. Literalmente. Eu acho que quando Deus ele concede, quando ele dá, ele tanto capacita quanto ele provê. Verdade. Quando nós tivemos Isaac também, nós não tínhamos condições de ter um filho. Nós estávamos no início do casamento e a gente dormia no chão. Então, uma pessoa pensou, cara, eu vou dar o berço, cara, eu vou dar o carrinho, qual carrinho você quer? Eu falei, sério que você vai dar? Vou, escolhi o melhor. Porque Deus dá o melhor. Eu coloquei Deus bebê dá o melhor. conforto, eu não tinha nem carro. Eu falei, eu quero carrinho com bebê conforto. E é bem claro. Fizeram todo o quarto e sem a gente pedir nada. As pessoas vindo, eu quero abençoar, eu quero presentear, eu quero fazer. E a gente, amém, amém. Então a gente entende que é de Deus. Então ele proveu até agora. E a gente teve muitas dificuldades, né, com o tratamento. Até hoje, e ele continua provendo. Isso aí. E eu acho que o mais importante não é nem o financeiro. Porque eu acho que muitos pais pensam sobre essa questão do financeiro, não, tem que ter dinheiro para poder ter um filho, e só pensa nisso e muitas das vezes passa isso para os filhos. Sim. O mais importante é a criação, os princípios que você vai passar para o seu filho, muito mais do que um brinquedo muito caro, que está na moda, que todas as Eu acredito que um desejo, um anseio, como você falou, né, da nossa juventude. Essa geração problemática. Tem aquele jargão, né? Quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Exato. É um erro tremendo. Que é um erro, que é o que tem, infelizmente, levado essa geração para um caminho que a gente tem visto que, infelizmente, é o caminho da destruição. Porque são filhos que, como a Karen falou, têm crescido com tênis de marca, têm crescido com celular, com iPhone, têm crescido com, né, escolas caras, que na nossa época a gente não tinha, né? É fruta, comer maçã. O que é maçã, gente? A gente comia banana porque tinha no quintal, a gente comia manga porque tinha no quintal. Então a gente vê uma geração que tem, sim, muita coisa, falando das questões materiais, mas os princípios básicos estão esquecidos. Então, se eu pudesse hoje dar um conselho, né, claro, eu tive muitas dificuldades na maternidade, muitas faltas, muitas coisas que eu olhava como mãe e queria, tipo, ai, poxa, meu filho, mãe assim, Claro. Ai, se eu pudesse dar isso pro meu De filho. primeira viagem, então. Exato. Por exemplo, meu primeiro filho, nós enfrentamos o desemprego, então a gente passou assim, um momento muito difícil, mas o principal nunca faltou. Então, que foi a presença de Deus, que foi a instrução, né, do caminho certo, como a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Mas se eu pudesse dar um conselho, Mateus 6, Jesus está falando, eu sei que vocês têm necessidade de todas essas coisas. Então Jesus está falando da roupa, ele está falando do alimento, ele está falando de todas as coisas que envolvem, todas as necessidades naturais, físicas, enfim, que envolve a vida do ser humano. Mas aí encerra falando, o que vocês precisam mesmo, vocês não buscam. Exato. Que é o reino de Deus. Todas essas coisas vocês estão correndo atrás dela, mas eu tenho todas elas para dar a vocês. O que vocês precisam buscar mesmo, que é o meu reino, vocês não estão buscando. Não quero. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais. Então, o princípio da minha casa, eu acredito da casa de todas aqui, é esse. Buscar primeiro o reino de Deus, instruir nossos filhos nos caminhos de Deus. E eu tenho visto e vivido isso. Todas as demais coisas Deus tem acrescentado. É fato, né?
Obrigada, pastora Elisângela. Obrigada, pastora Iracema. Obrigada, Não Karen. quero, não. A gente Eu não vou continua. embora. Já fazemos só com a caixa. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo carinho de vocês de estarem aqui com a gente. Amei estar aqui com todas vocês. Também amei. Amei conhecer a história de Muito bom, vocês. né? Obrigada. Tem história pro mês todo. Desde muito tempo. A gente vai fazer um de pais, os pais. Nossa, é ótimo ser pai. Mas de mãe, Desse tem que ser 3 dias depois que eu tenho. Exato, verdade. São muitas Obrigada. experiências, né? Obrigada a vocês também por terem ficado até o final desse vídeo. Eu sei que é muita coisa, gente. Eu sei que é muito papo de mãe aqui, mas se você ficou até o final desse vídeo e gostou e quer mais, comenta aqui embaixo. Já quero parte 2. Vai lá também, vou deixar aqui nos cards pra vocês os nossos 2 primeiros pods, que também tá incrível com o nosso pastor Marco Silva. Então, gente, não perca, tá bom? Obrigada, gente! Obrigada! Beijo, Feliz Dia das Mães. São todos os dias. Agora olha a pergunta que não quer calar. Vai ser mãe? Vambora, já deu, cara, tem que medicar. Vamos lá.